Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Muitas pessoas, quando ouvem falar do grande conceito do dilúvio, que destruiu todos os animais e todas as pessoas que não estavam na arca, elas riem disso. Elas não acreditam que tal evento tenha acontecido. E há um motivo para isso. O nosso inimigo, Hassetan, Satanás, não quer que acreditemos que existe um Deus que punirá severamente aqueles que não respondem às suas instruções. Não, a Bíblia é muito clara. Todos os que não estavam com Noé na arca pereceram. O que faremos neste capítulo 7 de Gênesis é aprender princípios muito importantes que todos nós precisamos entender. Somente quando respondermos obedientemente a esse chamado que encontraremos o futuro que Deus tem para nós. Mas se rejeitarmos essa sabedoria, então encontraremos o juízo de Deus, o seu desagrado. Ao estudarmos o capítulo 7, veremos que esse capítulo não deixa dúvida alguma de que o nosso Deus é um Deus de justiça. Sim, Ele é gracioso, misericordioso e compassivo. Mas existe um lugar onde encontramos essas qualidades. A sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. E se não estivermos nesse lugar, que somente a palavra de Deus nos levará, então o que podemos esperar? Devastação total, destruição total. A ira de Deus é real. Quando desconsideramos isso, estamos fazendo o jogo do nosso inimigo. Estamos ouvindo e fazendo o que ele quer que façamos. Dito isso, pegue sua Bíblia e abra o livro de Gênesis no capítulo 7. Nós paramos no último encontro falando da revelação de Deus. E Deus falou com um homem chamado Noé. Um homem diferente em sua geração. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Deus falou com ele, revelou-lhe o que ele deveria fazer. E Noé tornou-se um símbolo de salvação. Foi somente através do que Noé providenciou, claro que seguindo as instruções de Deus, que houve vida. Sem aquilo que Deus providenciou através de sua shalia, ou seja, aquele a quem ele enviou, sem aquilo, o resultado seria a morte. Então, abra comigo o versículo 1 do capítulo 7. Livro de Gênesis, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Deus é muito específico. Há apenas um lugar para evitar o julgamento divino. Não se trata de muitos lugares, mas apenas um. A única maneira de encontrar esse lugar, onde se pode encontrar libertação e se pode vencer o julgamento de Deus, é respondendo às suas instruções e indo para esse único lugar. Muitos teólogos encontram um problema aqui, porque querem que acreditemos que existem muitos caminhos e muitas vias para a salvação, que existem muitas religiões diferentes e que cada uma delas, se a seguirmos, é um caminho diferente, mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar, ao céu. Ora, isso é uma blasfêmia, porque é uma afronta à provisão de Deus. Deus providenciou apenas um caminho para vencermos o seu juízo.
É óbvio que as pessoas eram culpadas. Elas faziam o que era mal aos olhos de Deus e faziam isso continuamente. Mas mesmo assim, porque Deus é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque Deus é compassivo, Deus revela um único meio por meio de uma única proclamação. E naquela época, Noé foi aquele que a recebeu, porque a proclamou e que providenciou os meios para a libertação. Portanto, observe novamente. O Senhor disse a Noé, dando-lhe um mandamento. Ele diz: entre você e toda a sua família na arca, pois você é o único justo que encontrei. A ênfase aqui é que Deus observou Noé. Ele ouviu. Veja o que está escrito: o único justo que encontrei nesta geração. Havia algo único em Noé. E a palavra aqui é justo. O termo justo nesta passagem é sadik. O que há de único nele é que está ligado a uma construção gramatical relacionada ao ato de ser tornado justo. O que vemos ao longo deste relato de Noé? Descobrimos que ele era alguém que respondia a Deus. E quando respondemos a Deus e agimos de acordo com a sua palavra, a sua revelação, Deus trará justiça em nossas vidas por meio do seu poder e da sua provisão. Noé tinha uma tendência, diferente de todos os outros de sua geração, a responder a Deus. E vemos isso onde? Nós vimos isso devido ao fato de que Noé dedicou sua vida a construir uma arca. Vemos no final do capítulo 5 que, quando Noé é mencionado, ele tinha 500 anos, mas na época do dilúvio ele tinha 600 anos. Alguns diriam que se passaram aproximadamente 120 anos. Mas quando olhamos para as Escrituras, vemos que são 100 anos. Se estivermos falando de 10, 100 ou 1000, esse conceito de 10, 100, 1000 ou qualquer outro múltiplo de 10, sabemos que o número 10 se refere à integridade ou completude, à totalidade. Então, Noé ouviu a revelação de Deus e respondeu de forma completa. Toda a sua vida, em sua totalidade, foi baseada nas instruções de Deus. E é por isso que vemos essa afirmação de justiça. Quando a revelação de Deus é aplicada à nossa vida, o resultado é justiça. Noé estava demonstrando isso de forma diferente de qualquer outra pessoa de sua geração. Passemos agora para o versículo 2. Aqui vemos algo que é bastante significativo. Se olharmos para o versículo 2, ele diz: de todo Behimá. A palavra Behimá não significa animais, mas é uma palavra única. Geralmente se refere a animais como gado, ovelhas e cabras. Hoje, no hebraico moderno, muitas vezes diríamos que seriam os animais domesticados. Esses animais, quando veem seres humanos, não se alarmam, não atacam. Então, ele diz aqui, de todo o Behimá, de todo o animal doméstico que é, e usa uma frase, Behimá Tohorá. Essa palavra é traduzida por puro, que talvez esteja em sua Bíblia. E não há nada de errado nisso, pois fala sobre aqueles que são limpos. Portanto, estamos falando de animais em um sentido geral, que poderiam ser usados para fins de sacrifício. Em outras palavras, de alguma forma, eles estão relacionados ao propósito de Deus. Não está claro aqui, mas a maioria dos estudiosos acredita que estamos falando de animais para sacrifício. Então, mais uma vez, versículo 2. De todo animal puro, ou seja, aqueles domesticados, leve 7. Mas por que 7? O número 7 refere-se à santidade. Refere-se ao propósito de Deus.
Então, isso simplesmente apoia a ideia de que esses Behimot, Teherot, esses animais domésticos puros, se referem ao propósito de Deus. E está escrito 7. Então fica muito interessante. No original é Ish Vei Ishton. Se fôssemos usar esse termo em qualquer outro lugar, geralmente apareceria ali a tradução como homem e sua mulher. Isso é muito importante. É algo incomum falarmos de animais nesses termos. Um homem e sua esposa. Mas o que isso está dizendo é o seguinte: nós podemos ver uma afirmação desse tipo de unidade entre homem e mulher, que é o que veremos aqui daqui a pouco. Mas se refere a uma união entre o homem e sua esposa. Então, estamos falando de 7 casais. Daqui a pouco veremos mais sobre isso. 7 casais de animais, que são macho e fêmea. Mas há uma relação única entre cada macho e fêmea específica. Então, o que isso nos mostra? Isso mostra o conceito de casamento que há entre homem e uma mulher, que é o que Deus está exemplificando aqui. Então, veja novamente o versículo 2. E leve 7 machos e 7 fêmeas, desses Behimot, desses animais domésticos. E continua. E dentre os animais que não são puros ou limpos, ele diz, leve 2. E o que isso significa? Podemos tomar 2 machos ou 2 fêmeas? Não, diz novamente, Ish vei ishtou. Você deve levar aqueles que estão, o quê? Juntos, como em um casamento. O que a maioria dos estudiosos analisa aqui é que estamos falando sobre os tipos de animais que se acasalam, pois existe uma relação. Ao final, após o dilúvio, esses 2 resultarão na geração de descendentes. Portanto, temos uma relação matrimonial, mesmo que estejamos falando de animais. E qual é a conexão? Esse acasalamento para gerar descendentes. Agora, no versículo 3, também se fala das aves do céu. Leve 7. Aqui a linguagem é diferente. Quando falamos das aves do céu, ou simplesmente aves, o versículo diz, leve 7 casais de aves, e depois diz, macho e fêmea. Para quê? Para se conservar em vida a semente. E semente pode ser também entendida como descendente. Para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Agora, vemos um conceito muito importante aqui. Vemos que, embora o juízo de Deus esteja sendo derramado, no final, tem o propósito de fazer com que a vida continue de maneira diferente. O juízo de Deus tem o propósito de mudança. Podemos dizer isso de maneira diferente para os crentes. Deus não nos julga com o propósito de destruição, de nos eliminar da sua presença. Não. Se somos seguidores, Deus nos disciplinará. Mas, se estivermos falando de juízo ou disciplina, existe algo em comum aqui. Os 2 provocam uma mudança relacionada ao futuro. Portanto, essa devastação que vem com o dilúvio não visa acabar com a vida, mas sim gerá-la. Visa provocar transformações. Deus não quer que o mal continue sendo a descrição da próxima geração, a geração após o dilúvio. Mais uma vez, versículo 3. Leve também das aves do céu 7 machos e 7 fêmeas. E com qual propósito? Para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Versículo 4. Daqui 7 dias choverá. É a palavra mantir. Essa palavra vem de chuva. Então, poderíamos dizer fazer chover,
Então eu farei chover sobre toda a terra. Mas por que Deus diz em 7 dias? Há uma repetição do número 7, que se refere à santidade. E a santidade se refere ao propósito de Deus. Então, essa passagem das Escrituras deixa claro que há um propósito nisso. Que isso não está acontecendo sem motivo, mas que há uma razão clara pela qual Deus está fazendo assim. Ele diz isso para Noé. Isso é muito, muito importante. Ele revela que em 7 dias as águas do dilúvio começarão. Ele fará chover. Portanto, Noé recebeu um aviso. Não apenas um aviso geral de que o juízo está chegando, mas também quando ele virá. Podemos observar e perceber que haverá sinais da ira de Deus vindoura nos últimos dias. Deus revelará àqueles com quem ele tem um relacionamento de aliança a proximidade do juízo de Deus se manifestando. Por quê? Para que possamos responder adequadamente, que possamos responder em obediência. Versículo 4, mais uma vez. Pois daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. O número 40 se repetirá frequentemente neste relato. Já falamos várias vezes que o número 40 revela uma transição ou uma mudança. Se não entendíamos que seu propósito era mostrar uma mudança, agora entendemos isso, já que o número 40 é mencionado. E há algo mais que podemos ver sobre o número 40. Não apenas uma transição e mudança, mas sempre que vemos o número 40, também vemos uma mudança na vontade de Deus. Quando 40 aparece, quando esse número aparece no texto, é para promover uma transição em direção à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. E é exatamente isso que vemos nesta passagem. Ela diz: em 40 dias e 40 noites farei chover sobre toda a terra. E aqui está o resultado, ainda no versículo 4. E farei desaparecer. Essa é uma palavra forte. Farei desaparecer todas as Ha-Yakum. Normalmente, quando nos deparamos com a palavra Ha-Yakum, estamos falando de todas as criaturas. Estamos falando não apenas de uma galáxia, mas de todas as galáxias, de todo o universo, poderíamos dizer. E o que ele está fazendo? Bem, ele está exercendo o juízo, trazendo sua devastação sobre a Terra. E isso é muito relevante, porque ele usa a palavra Ha-Yakum, que significa todo o cosmos. Poderíamos dizer, toda a criação do universo que existe lá fora. Não apenas nesta galáxia, mas em todas as galáxias. E o que podemos concluir disso? Se Deus destrói a Terra e usa essa palavra, sabe o que isso nos diz? Ela diz que não há alienígenas. Não há vida em outros lugares. Não é isso que vemos. Quando Deus destrói a vida na Terra, destrói tudo. Claro, a única exceção é o céu. Mas o céu transcende o Yakum, está fora do universo. Então Deus escolhe palavras muito importantes. Farei desaparecer da face da terra todas as criaturas que fiz. Versículo 5. E Noé fez tudo. E isso é enfatizado aqui, é bem enfático. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Isso é singular, porque normalmente diz o que ele havia lhe dito, mas aqui encontramos a palavra ordenar, a mesma raiz de onde encontramos a expressão mandamento, mitzvah. Esta é apenas a forma verbal. Somente quando respondemos às instruções, aos mandamentos de Deus, seremos considerados fiéis.
Esta não é uma passagem sobre salvação, mas sim sobre obediência. O que Deus está fazendo aqui é trazer a devastação com um propósito, para que no final, nesta transição, nesta mudança que está por vir, a sua vontade se manifeste. É isso que ele deseja fazer. Vamos pausar aqui. E já te digo que isso não vai dar certo, porque quando chegarmos ao capítulo 10, veremos que Deus está muito descontente mais uma vez com o mundo. O que vamos aprender aqui, e eu já falei sobre isso em outro momento, é o experimento de Noé. Não é o que não deu certo para Deus, mas para nós. Noé é o mais justo de sua geração. Isso não significa que ele seja perfeitamente justo. Deus simplesmente disse que viu Noé como justo em sua geração, que ele, mais do que qualquer outro, era o exemplo que Deus procurava. Não diz que era perfeito. Agora, o que podemos concluir? Vejamos o experimento de Noé. Se você escolher a melhor pessoa, aquela que, mais do que qualquer outra, quer ouvir e responder em obediência a Deus, se você constrói uma nova geração por meio dela, então, no final, você não terá nada de diferente. Veja só, o experimento de Noé foi um fracasso. Mas quando deixamos Noé, quem encontramos? Abraão. E não foi Abraão simplesmente pelo que ele fez, pela sua disposição em ouvir a Deus. Mas há uma palavra muito importante ligada a Abraão: fé ou crença. Foi somente porque Abraão acreditou em Deus que houve esperança. Aqui veremos que Noé, sendo justo em sua geração, não trará a mudança desejada e a transição correta que Deus quer. Isso não surpreendeu a Deus. Não foi um choque para ele. Ele sabia disso. Este relato está sendo registrado para nos ensinar que nossa justiça, a melhor justiça que o ser humano pode oferecer, no fim, não será agradável a Deus. Então, vamos continuar. Observemos agora o versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. O que ele diz aqui é que, quando Noé tinha 600 anos, isso é relevante. Foi quando as águas vieram. Então, não foi quando ele tinha 601 ou 620 anos, mas foi exatamente quando ele tinha 600 anos que as águas do dilúvio vieram. Noé, aqui, é a imagem de segurança e libertação. O que podemos compreender disso? Mais uma vez, os números são importantes. 600, seja 6, 60, 600 ou 6.000. Quando o número 6 aparece, descobrimos que ele se refere à graça de Deus. Então, quando as águas do dilúvio vieram, o que entendemos? Noé era símbolo da graça. Como? Por meio da proclamação de Noé. Sabemos disso na Nova Aliança. Noé era um pregador da justiça. E o que ele queria dizer às pessoas? Se respondermos à provisão de Deus, Noé construiu a arca, mas ele a construiu seguindo as instruções e as revelações de Deus. Portanto, quando respondemos ao que a palavra de Deus nos proporciona, encontraremos libertação. E tudo isso vem. É isso que este versículo 6 está tentando nos ensinar. Tudo isso vem em um pacote de graça. Então, vejamos novamente o versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio, veja que ele o define, vieram sobre a terra. Versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca com ele. Mais uma vez, precisamos sempre perguntar:
Onde está a parte enfática de um versículo? O que está sendo enfatizado? Aqui, neste caso, é com ele. Esse conceito de com está relacionado à redenção. Redenção é muito simples. Quando Deus age, Ele compra algo para que possamos pertencer a Ele. E aqui, o que vemos é que Noé foi usado por Deus. Deus estava no controle de sua vida. Noé fez o que Deus lhe disse para fazer. E nisso encontramos uma imagem de reconciliação por meio da graça de Deus, por meio de sua instrução, por meio de sua provisão. Aqueles que estavam com Noé encontraram vida, não encontraram a devastação. Então, o versículo 7, mais uma vez, sua família entrou na arca com ele e continua, por causa das águas do dilúvio. Eles tinham uma escolha. Isso é muito importante que vejamos como esses princípios simples são sendo revelados nessa passagem das Escrituras. Deus deu uma escolha. Você podia escolher entre ser destruído pelas águas do dilúvio, ou você podia escolher estar com Noé. Não havia meio termo. Essas eram as únicas escolhas oferecidas. Escolher as águas da destruição ou Noé. O que precisamos perceber é que essa passagem também nos ensina muito sobre o Evangelho. Podemos escolher estar com Yeshua, ou podemos escolher que as águas não serão nossa fonte de destruição, mas sim o fogo eterno. O fogo consumidor que nunca acaba e nunca cessa. Então, é isso que Deus está oferecendo. Estar com Yeshua ou estar em seu juízo, em sua ira eterna. Não há outra posição além dessas duas. Quando desconsideramos a realidade do dilúvio e dizemos, isso é só um conto de fadas, uma historinha qualquer. Quando não acreditamos, sabe o que acontece? Internamente, não acreditaremos que a ira de Deus realmente existe. E hoje em dia é muito popular acreditar no amor de Deus e negar a sua ira. É isso que enche estádios. As pessoas querem ouvir, vou receber o amor de Deus. E mesmo que eu não seja obediente, mesmo que eu não responda ao seu convite para aceitar o seu filho, mesmo que eu não faça o que devo, mesmo que eu não responda como devo, mesmo que eu não acredite como deveria, mesmo que eu simplesmente siga o meu caminho, no final, ainda receberei o amor de Deus, porque Ele é sempre compassivo, Ele é sempre misericordioso. Ora, essa é uma mentira de Satanás. Vemos aqui que Deus nem sempre é misericordioso, que Deus sempre perdoa. Muito pelo contrário. O dilúvio fala que no final haverá uma manifestação clara e evidente da ira de Deus sobre este mundo. Somente aqueles que não pertencem ao mundo, mas pertencem ao reino de seu Filho. Os rabinos apontam que há uma conexão entre aquela arca, um lugar de libertação de Deus, e o reino. Tudo isso é uma espécie de paradigma, um exemplo para entendermos a escolha que Deus nos oferece. Observe agora o versículo 8. Dos animais domésticos puros e dos animais impuros, das aves e de todo réptil sobre a terra. O que vemos? De 2 em 2, eles entraram para junto de Noé. Eles não foram apenas para a arca, mas foram até Noé. Eles reconheceram a escolha de Deus. A escolha de Deus por este homem. Aqui, novamente, este é o paradigma para nós. Deus escolhe Yeshua, seu Filho unigênito, para ser a fonte da revelação. A mensagem do Evangelho que ele proferiu por 3 anos. E também para ser a sua vida, que foi oferecida no madeiro
que recebeu o juízo de Deus. Sua vida foi a fonte da provisão da graça de Deus. Da mesma forma, veremos daqui a pouco como essa arca que Noé construiu, mesmo sob a ira de Deus, como ela não foi destruída. Ou seja, a arca não foi destruída pela ira de Deus. Da mesma forma, a ressurreição fala sobre vencer o juízo de Deus. Esses animais, eles responderam a Noé. E eles entraram na arca, macho e fêmea. Preste atenção agora. Exatamente como Deus tinha ordenado a Noé. O ponto que quero que você veja aqui é que esses animais responderam em obediência, assim como Noé. Eles ouviram, eles reconheceram e eles responderam. Isso demonstra a soberania de Deus sobre todas as coisas. Podemos concluir disso que tudo o que acontece é obra de Deus? Não. Mas aqui vemos o exemplo da ordem de Deus sendo cumprida. Ele chamou e houve resposta. O que devemos aprender com isso é que Deus está chamando você. Ele está falando com você. Fuja da sua ira. Vá para aquele que Ele providenciou para que você seja liberto, para que você possa experimentar um futuro que Deus quer para você, um futuro que Deus providenciou para você. Veremos essa mensagem repetidas vezes, não apenas no relato de Gênesis e do dilúvio, mas em todo o livro de Gênesis e em outras passagens bíblicas que vamos estudar juntos. Observe agora o versículo 10, que diz: Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Isso aconteceu. Agora, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé. Muito importante. O número 6, seja 600 ou 6, está sendo enfatizado. E também aconteceu, veja só, aconteceu no mês segundo, aos 17 dias do mês. O que sabemos sobre isso? Bem, o mês segundo, o número 2 fala sobre 2 opiniões, 2 pensamentos ou 2 perspectivas diferentes. Eu gosto da palavra divergentes. E vemos que foi muito providencial que o juízo de Deus tenha caído no mês segundo. Está enfatizando o problema. Veja só, Deus quer que haja unidade. Quando olhamos, por exemplo, para o livro de Zacarias, capítulo 14, onde temos uma descrição do reino de Deus, sabe que número aparece lá? Ehad. 1. O número Ehad, 1, fala sobre unidade. Deus quer que respondamos em obediência a Ele. E quando agimos assim, estamos em unidade com Ele. Mas por causa dessas 2 perspectivas diferentes, vemos que Noé seguiu a perspectiva de Deus. O resto do mundo, bem, eles seguiram a perspectiva do mundo. E sabemos qual foi a consequência disso. Diz o versículo, aos 17 dias do mês. O número 10 fala sobre, já falamos isso, o que é completo, inteiro ou em sua totalidade. Já o número 7 fala sobre santidade ou propósito de Deus. Então, as águas do dilúvio vieram no dia 17 do segundo mês para falar sobre juízo, segundo essa outra perspectiva. Mas, ainda assim, o que devemos compreender do termo 17 dias é que havia uma razão, um propósito claro e completo para esse dilúvio. Deus o fez por um motivo, e é isso que o número 17 representa. E naquele dia, no mês de, diríamos hoje, Iyar, no dia 17 do mês de Iyar, o que sabemos? Observe atentamente a metade do versículo 16, que diz:
todas as fontes das grandes profundezas. A palavra usada aqui para a palavra profundezas pode ser traduzida como abismo. Então, estamos falando de fontes muito, muito profundas. Diz que elas romperam-se, e também as arubot, geralmente traduzimos como chaminé, a chaminé do céu, mas está no plural. As chaminés do céu também se abriram. O que aconteceu? A água veio por cima e a água veio por baixo. As duas coisas aconteceram. Então vemos que ela vem de duas fontes, de cima e de baixo. Versículo 12. E aconteceu. Aqui usamos uma palavra diferente. Antes, quando falamos sobre Deus fazendo cair a chuva, era a palavra montir. Mas aqui é a palavra geshen. E aconteceu geshen, ou seja, a chuva caiu sobre a terra. Mais uma vez, 40 dias e 40 noites. Esta água do dilúvio, esse geshen, traria uma mudança. A água era uma fonte de transição que Deus queria fazer nesta terra. Versículo 13. Be'etzen hayo hazei, que é um termo que traduzimos como talvez. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos. Naquele mesmo dia, eles vieram com Noé. Diz aqui, eles entraram na arca. Exatamente, eles entraram. E Deus fechou a porta e as águas do dilúvio começaram. Talvez pode ser quando as pessoas viram eles entrarem. Mas lembre-se, isso acontece em um deserto. Este não é o lugar, segundo a perspectiva das pessoas, onde o juízo de Deus cairia. Eu acho que a maioria das pessoas pensa assim. Sabe, o motivo pelo qual negam o juízo de Deus é porque não se consideram tão maus a ponto de merecerem a sua ira. Elas olham para este mundo e dizem como Anne Frank. Porém, não podemos admirar isso nela, ou nas muitas pessoas que sofreram, as que conseguiram e as que não conseguiram perseverar. Mas mesmo assim, elas suportaram o holocausto. Podemos olhar para elas sob uma perspectiva, primeiro lamentando por elas, mas também considerando o que algumas delas passaram e o fato de terem sobrevivido. Que testemunho de perseverança! Mas Anne Frank disse, sabe de uma coisa? Ainda acredito que as pessoas são realmente boas. Deixe-me te dizer uma coisa. Elas não são. O que Deus diz é que, no fundo, sem a influência de Deus em nossas vidas e, em última análise, sem uma transformação, nós somos maus, o que significa que seremos os destinatários da ira de Deus. E talvez as pessoas, quando elas viram exatamente quando eles entraram, ou seja, quando Noé, seus 3 filhos e as 4 mulheres, 8 pessoas juntas, quando eles entraram, a chuva começou imediatamente a cair. Eles viram que ela não vinha apenas de baixo ou de cima, mas também de baixo. Talvez tivessem mudado, talvez quisessem entrar naquela arca. Mas sabe de uma coisa? Chega um momento em que é tarde demais. Por que digo isso? Veja o versículo 14. Estamos falando sobre o que havia dentro da arca. Diz que, com eles, todo animal, e todo animal domesticado segundo a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, e tudo que tem asas segundo a sua espécie. Diz aqui, eles vieram a Noé e entraram na arca de 2 em 2, e toda a carne em que havia espírito de vida. Então, o que encontramos é a provisão de Deus, no sentido de que Deus providenciou o necessário para sustentar a vida em todos os seus aspectos. Ele sustentaria um remanescente, e isso será muito importante. Não todos, mas um remanescente sobreviveu. Esse remanescente que, o quê? Que ouviu a revelação de Deus. Veja agora o versículo 16. E vieram macho e fêmea,
de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou, ou seja, fechou a arca para ele. Isso é importante porque, talvez, se Noé tivesse fechado, tivesse selado a arca, as pessoas poderiam ter entrado. Talvez as águas do dilúvio tivessem sido devastadoras demais para a obra de Noé e para o fechamento daquela porta. Mas o ponto é que essa foi a entrada pela qual as pessoas entraram e Deus a selou. Destaca-se aqui que nada poderia entrar e nada poderia sair. Deus fechou aquele caminho. E chegará o tempo em que o caminho para entrar no reino de Deus se fechará. Em termos gerais, quando Deus iniciar esse reino, mas também em um sentido pessoal, quando não houver mais vida em você. Quando você morrer, será tarde demais. Você pode ter uma mudança de pensamento, assim como aquele homem rico no relato do livro de Lázaro. Lázaro e o rico. Esse homem mudou quando experimentou o tormento no Hades. Mas era tarde demais. E é isso que o final do versículo 16 fala. Deus fecha a porta e ninguém mais entra. Versículo 17. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas eram poderosas, ou abundantes, e levantaram a arca acima da terra. Então, vemos aqui que há uma ascensão. O que vemos é que houve uma vitória. Deus elevou a arca acima das águas, acima do juízo. E isso é importante, essa ascensão e a superação do juízo de Deus. Creio que esse seja um exemplo da nossa bendita esperança. O arrebatamento. Deus nos elevará. E ao sermos elevados, descobriremos que venceremos a ira de Deus. Mas fica ainda melhor. Veja o versículo 18. E as águas prevaleceram. Está na forma verbal. As águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Mas a arca flutuava sobre a superfície das águas. O versículo 19 diz: E as águas dominavam, ou seja, ele diz, meot, meot. Elas eram muito, muito poderosas. O que isso indica é que havia um aspecto sobrenatural nessas águas. Não era simplesmente um evento natural, era sobrenatural. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade. Se você buscar explicações apenas na ciência, veja só, Deus transcende o tempo, Ele transcende este mundo, e Ele também transcende a ciência. Sabe o que chamamos de algo que transcende a ciência? Um milagre. Então, o que o texto está dizendo aqui é que, mesmo com o juízo sendo derramado, Deus manifesta o seu caráter transcendente. Ele está acima de todas as coisas. Então, mais uma vez, versículo 19. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas. Esse versículo é importante porque montanha diz respeito ao governo. A montanha também era um local de culto pagão. Portanto, Deus está destruindo. Ele está vencendo toda a autoridade humana, todo falso Deus do homem. Observe novamente o versículo 19. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas que estavam debaixo do céu. E continua. Até quase 15 metros cúbicos acima. Por que isso é importante? Quando analisamos o número 15 biblicamente, lemos Yud-Hei. E qual é a importância disso? Bem, se você escrever essas duas letras, Yud é 10 e Rei seria 5 hoje. Hoje escrevemos 9 e 6, porque escrevemos Tetvav, em vez de Yud-Hei.
porque Yud-Rei é Yah e se refere a Deus. Então, aqui vemos que 15 metros cúbicos estavam acima. Isso se refere a Deus, que venceu aquilo de que falamos aqui, pois as águas subiram acima das montanhas. Mas a presença de Deus estava acima mais do que isso. Ele transcendia essa medida. Versículo 21. Por causa disso, encontramos toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto os animais domésticos e outros animais, e todas as pequenas criaturas que povoam a terra, e todo homem. Então diz que eles pereceram, eles morreram, eles cederam. Então, vemos uma conexão entre o juízo de Deus e a morte. Agora, veja que é muito difícil para muitas pessoas aceitarem que o Deus em que passaram a acreditar, sempre bom, sempre bondoso, sempre compassivo e sempre misericordioso, destruiria toda a vida humana e animal, exceto a que estava na arca. Este é um princípio muito claro. Somente os que são do reino, os que responderam ao convite de Deus por meio do Evangelho, somente esses estarão seguros. Quando olhamos para toda a humanidade ao longo dos séculos, geração após geração, vemos que aqueles que estarão no reino, assim como os que estavam na arca, serão um remanescente muito pequeno. No final, esse pequeno remanescente, Deus transformará em grande. Mas precisamos entender o paradigma. E esse paradigma é: o que Yeshua diz? O caminho que leva à destruição eterna é amplo e fácil, mas o que leva à vida eterna é muito estreito e difícil. Poucos o encontrarão. É disso que trata esse testemunho. Agora, observe o versículo 22. E tudo o que tinha fôlego de vida, de espírito de vida, o fôlego de espírito de vida em suas narinas, e tudo o que havia em terra. Ele usa aqui a palavra haravá, em terra seca. Hoje usamos um termo para nos referirmos simplesmente à terra física. Tudo morreu. Versículo 23. Porque ele destruiu tudo. E aqui ele usa a palavra ha-yakum, o universo. Tudo o que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais, os répteis, as aves do céu, tudo isso, diz ele destruiu da terra. E veja no final, só restou Noé e os que estavam com ele na arca. Portanto, havia um remanescente de apenas 8 pessoas, e os animais que responderam aos mandamentos de Deus e entraram na arca. Então, você me diz que aqui está dizendo: então pelos mandamentos de Deus somos salvos? Não. Mas há um mandamento muito importante, que é crer no Evangelho. Crer no que Deus providenciou, no seu Filho unigênito, Yeshua. E a arca, lembra? Foi durante esses 600 anos que a arca foi concluída. Esses 600 anos de vida de Noé. Portanto, há uma conexão entre a arca e a graça. O que Noé proclamou foi uma mensagem de graça. Então, observe novamente o versículo 23, ao final. E todos foram exterminados. Todos os animais e todas as pessoas que não estavam na arca. Eles foram exterminados da face da terra. E somente Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram. Versículo 24. E as águas prevaleceram sobre a terra, e assim permaneceram por 150 dias. Vamos ver a razão do número 150. O que significa 150? 10 vezes 15. Vemos em destaque aqui o número 1, 5, 15. O que aprendemos com ele?
O número 15 se refere a Deus. Então, essa força das águas. A que se referem as águas? À fonte do juízo de Deus, à sua ira. E essa passagem termina de uma maneira muito clara e forte, dizendo que tudo isso aconteceu por causa de Yah. O número 15 está relacionado a Yah, que é o nome sagrado de Deus na sua versão abreviada. Não é Yud-Hei, Vav-Hei, mas simplesmente a primeira e última letra desse nome, Yah. Deus, então, Deus trouxe essa ira. É isso que está se tentando dizer. Essa grande devastação. Essas águas poderosas que representavam o poder de Deus. E a água é pesada. Quero dizer, a água é gigantesca. O que Deus está dizendo é que o seu juízo, imenso e pesado, a sua ira, caiu. E ele foi a causa de tudo isso por causa da maldade dos homens. Deus colocará seu juízo imensamente poderoso sobre o que é mal. E a menos que entendamos isso, nunca levaremos a sério nem ouviremos a sua proclamação, a sua palavra, a revelação de um caminho para escapar dessa ira. Agora, o que realmente importa, e com o que encerrarei, é: será que isso diz algo sobre a retidão dos filhos de Noé e as suas esposas? Não. O que se destaca aqui é que eles foram salvos porque responderam à provisão de Deus. Somente quando você e eu respondermos à provisão de Deus, o Messias Yeshua, não importa o que tenhamos feito, o quanto possamos ser ou ter sido maus. Mas quando respondemos a essa mensagem graciosa pela fé, não pelas obras, mas como um presente gratuito, quando respondemos a ela, seremos levados e conduzidos ao reino de Deus, e ali estaremos com Ele por toda a eternidade. Bom, nós vemos a mensagem de Yeshua não apenas no Novo Testamento, mas também em muitos lugares ao longo do Antigo Testamento, porque a mensagem principal do Antigo Testamento também é a mensagem principal do Novo Testamento. Existe um Deus gracioso que salva. Assim, encerrarei por aqui. Até a próxima semana, quando continuaremos nosso estudo do livro de Gênesis e começaremos o capítulo 8. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.